Bom, turma, essa é uma página da apostila de vocês e este pequeno poema aí inicia o capítulo 1, que é o que nós vamos estudar, e nós vamos falar sobre o mundo em que vivemos, essa diversidade imensa, né, de terras cercadas por água. Nós vamos falar especificamente do mundo, um pouquinho de continentes e desta formação do mundo tal qual conhecemos hoje. Bom, turma, aqui a gente vai falar sobre os continentes, não especificamente sobre cada um deles, até mesmo porque esse estudo ele vai se alongar bastante, porque ele é bastante detalhado e minucioso. Mas nós vamos entender aqui o que são os continentes. Na realidade, os continentes são os locais, né, os territórios, as terras que são envoltas pela água dos oceanos. Então aí tem uma especificação, né? Tem um planisfério aí mostrando para vocês a parte em que é o oceano, mas a parte em que também é continente. Então, só para lembrar, os continentes são as terras, os territórios e ilhas que são cercadas, rodeadas por água. E nós temos 6 continentes, incluindo o nosso, que é o continente da América do Sul. Bom, turma, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os continentes em si. Nós temos, quem se lembrar do planisfério do outro slide, e planisfério vai ser uma coisa bem rotineira agora durante a apostila 2, então nós vamos nos encontrar com o planisfério várias vezes, né? Então, nós temos 6 continentes, certo? Desses 6, um único não existe vida, ele é base de estudos, lá nele existe, o que existe são agrupamentos de cientistas que estão lá de tempos em tempos para pesquisar uma possível vida posterior dentro desse continente. Então nós temos América, Europa, Ásia, África, Antártida e Oceania. É justamente na Antártida, aquele que fica no finalzinho do planisfério, que não é um continente habitável, populacional. Por quê? Até mesmo pelas condições climáticas, ainda não se tem certeza de que é possível a sobrevivência humana naquele local. Todos os outros 5 são continentes habitáveis. Bom, e eles vieram, né, de uma formação inicial, eles nem sempre foram assim separados, iguais eles são hoje. No início, eles eram todos unidos em um único bloco. Esse bloco era chamado Pangeia, tá? Então, ele formava um único supercontinente em que esse único bloco era chamado de Pangeia. Posteriormente, com a colonização, o movimento de placas tectônicas e todo o envolto geológico, ocorreu a divisão desses continentes. E hoje existem estudos ainda em confirmação de que no futuro talvez ocorra a união desses continentes novamente. Mas isso, gente, isso ainda é uma base de estudo. Não existe nenhuma ciência que comprove essa questão de uma nova junção. Então, voltando para a separação dos nossos continentes, e vamos falar especificamente dos nossos continentes. Eu falei com vocês que nós estamos o nosso continente é o continente América do Sul. Mas vocês viram que o continente americano, ele é dividido em 3. América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Sul é justamente
onde nós habitamos. Essa divisão, gente, vem de um estabelecido Tratado de Tordesilhas pós-expansão marítima, em que havia uma necessidade de dividir as terras de acordo com os povos colonizadores, mas também ninguém sabia como ia estabelecer esses parâmetros. E o Tratado de Tordesilhas foi imposto justamente para isso, para delimitar o que ficaria para a Espanha, para delimitar o que ficaria para Portugal, o que ficaria posteriormente para a Holanda, enfim. Os países colonizadores fizeram essa espécie de divisão territorial. E é bom lembrar também que no segundo momento nós vamos estudar a divisão pelo idioma falado dentro de cada continente. Bom, gente, aqui nós voltamos, né, na diversidade cultural. Por quê? Porque eu falei que nós voltamos, porque esse aqui ele é um assunto que o tempo todo a gente vai voltar nele também, porque a diversidade é algo comum, o Brasil é um país diverso, isso basta a gente olhar essa imagem aí da apostila de vocês, sentados, né, assentados nessa mesa de refeição aí, existe uma diversidade muito grande, cada um dentro da sua etnia, dentro da sua formação, mas o que é importante lembrar? Que a diversidade cultural, ela nos acresce, né? O tempo todo, ela acrescenta pra gente. E, como eu falei na aula de história, tudo igual, a gente não teria como aprender. Por quê? Porque a gente aprende muito com aquilo que é diverso, com aquilo que é diferente, com aquilo que em algum momento nos contradiz, não é verdade? Então a gente aprende muito assim. E lembrar mais uma vez aqui da palavra respeito, justamente a essa diferença cultural, porque até mesmo dentro de um mesmo estado, nós presenciamos a diversidade cultural evidenciada nas características, nos hábitos, costumes. Por quê, gente? Porque o Brasil é um país que vem da formação do índio que aqui estava, do português que veio para colonizar, do escravo que foi trazido, do africano que foi trazido como escravo e, por fim, da imigração, dos imigrantes que chegaram para trabalhar no Brasil com a queda de café no ano de 1929. Eu já expliquei isso para vocês, a transição de um Brasil agrário para um Brasil urbano, né? Ou de um Brasil rural para um Brasil urbano, enfim. Muitas culturas diferentes foram agregadas ao nosso país. E daí temos uma população de uma cultura, de hábitos e de costumes tão diferenciados como são os nossos. Se a gente for olhar, a gente tem hábito e costume que herdamos dos indígenas, tem coisas que foram inseridas na nossa cultura, hábitos, através dos portugueses, e tem cidades que têm construções arquitetônicas, né? Poderíamos citar aqui a região sul, é vasta em cultura italiana, porque aquela área foi muito povoada por imigrantes italianos. Enfim, perceberam nisso que eu acabei de falar? Existe uma grande mistura, uma grande diversidade, e nós aprendemos com isso sempre. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Segue um anexo com orientações para a execução de atividades de acordo com o vídeo. Beijo grande no coração de cada um de vocês.